O título da mensagem hoje é Até que o céu diga é agora. Vamos para a palavra. 1 Coríntios 16, de 8 a 9. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Até aí. Essa passagem que nós lemos, o contexto dela é o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Aqui ele declara que havia uma grande porta, oportuna, favorável, aberta por Deus diante dele. Mas imediatamente ele diz, junto com essa grande porta, aberta pela mão de Deus, alguns adversários, alguns opositores, alguma resistência. Existe um princípio espiritual aqui que percorre toda a Bíblia. E isso vai nos ensinar a respeito dos maiores portais que Deus abre. O mundo espiritual tem portais, tem portas, tem entrada, tem saída, tem início, tem fim, tem estações. Sobre os portais que Deus abre, eles geralmente são precedidos ou acompanhados por grandes confrontos, por momentos de inflexão na nossa vida, por situações que nos tiram o chão às vezes. Essas situações, elas são usadas por Deus para abrir portas. Éfeso era uma cidade estratégica nos dias do apóstolo Paulo. Era uma cidade rica, muito influente, e era marcada pela idolatria. Éfeso foi uma cidade que o evangelho chegou com potencial total, mas havia uma idolatria, né? Ali era adorada a deusa grega Ártemis, mas também Diana para os romanos. Posteriormente, como o coração humano é uma fábrica de ídolos, foi para Éfeso que João, o apóstolo, foi junto com Maria, porque lembra que na cruz Jesus falou, João, aí cuida dela. Ela falou, mulher, seu filho aí, João. Ambos foram para lá. E a adoração a Maria começou porque já era um lugar, um ambiente marcado pela idolatria. O diabo faz isso. Muitas vezes ele só repagina. Ele muda nomes, ele muda nomenclaturas, mas o modus operandi dele é o mesmo. Porque o único digno de ser adorado é Jesus. O único nome que está acima de todo nome. O único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Pelo qual nós podemos ser reconciliados com Deus, religados a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava nessa cidade, e havia ali uma pedreira, tinha uma batalha grande, manto da idolatria, é difícil de ser quebrado, mas não há nada difícil para Deus. Para Deus não há nada impossível, pode ser difícil para os homens. E o apóstolo Paulo entendeu que havia ali um tempo oportuno, um kairos, um portal de Deus aberto. Percebeu que era Pentecostes? Aquela palavra ali, aquela festa ali, não é coincidência. O que é o Pentecostes? O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Relembrando no Antigo Testamento, Pentecostes era aquela festa em que Deus selou para marcar quando Ele deu a lei a Moisés. 50 dias depois da travessia no deserto, ali no Monte Sinai, Deus deu a tábua da lei. Deus deu o tutor para conduzir aquele povo até o tempo favorável, até o tempo da plenitude em que Deus enviou o Filho dele. Na antiga aliança teve o Pentecostes, que foi o marco da descida da palavra, mas na nova aliança, Pentecostes veio 50 dias também, Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus.
Jesus, ele então ressuscita dentre os mortos, passa 40 dias ali ressurreto com os discípulos e ele vai para o Pai e ele diz: agora esperem a descida do Paracletos, porque eu enviarei o meu Espírito para os conduzir a toda a verdade, não vos deixarei órfãos. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito que fala ao nosso espírito que nós somos filhos, Abba, Pai. Esse Espírito então desceu 50 dias após a ressurreição de Jesus em Pentecostes, Davi. Uma festa, um portal. Deus nos dá sinais, Deus nos mostra as estações. Apesar dos dias parecerem os mesmos, e às vezes os dias parecem longos e os anos parecem curtos, você tem essa sensação? Mas são ilusões causadas pelo cronos, da rotina, o tic-toc do relógio, mas o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é marcado por eventos. Deus trabalha com propósito, e havia um propósito na estadia do apóstolo Paulo em Éfeso. Paulo permaneceu ali por cerca de 2 anos, ensinando, discipulando, anunciando o evangelho, e dali a palavra de Deus se espalhou por toda a província da Ásia. Nós nunca temos a total noção do alcance de Deus, porque a gente só vê agora. Você só vê o seu mundo, as suas demandas. O nosso raio de alcance parece tão curto, mas nas mãos de Deus, Ele tem um potencial enorme. Por isso que toda a história só fica bonita depois de escrita. Porque enquanto estamos vivendo, nós temos as mazelas do dia a dia. Nós nos deparamos com as nossas limitações, inquietações, com as nossas pressões. Mas quando Deus está escrevendo a nossa história, é sempre tão glorioso, o nome dele é conhecido. E o apóstolo Paulo enxergou que havia um momento ali oportuno, e por isso ele ficou em Éfeso. Por isso era uma grande oportunidade para o avanço do reino. Mas também havia muita oposição. E isso nos ensina que uma porta aberta por Deus nem sempre é uma porta sem lutas. Muitas vezes, justamente onde Deus quer nos usar, haverá resistência. Haverá momentos de dores. Não se intimide por causa das suas dores. Não é raro de se ver pessoas que se desviam do Evangelho por causa de momentos de muita dor. Pessoas que enterram seus familiares, os enlutados às vezes têm dificuldade de voltar, porque questionam a Deus. Os que estão enfrentando lutas no casamento, às vezes lutas no trabalho, portas que se fecharam. Não desista. Não se intimide diante das circunstâncias. Nem toda batalha é sinal de que você saiu da direção de Deus. Algumas batalhas são a confirmação de que você está exatamente no centro da vontade de Deus. Deus usa até a resistência para preparar seus servos. Há um princípio aqui. Deus pode transformar a resistência do inimigo em palco para a manifestação da sua glória. Eu acho que foi Charles Spurgeon que disse que o diabo é o cão de Deus. Porque até aquilo que ele trama contra nós, até as armadilhas e os intentos de Satanás contra as nossas vidas, quando nós obedecemos à vontade de Deus, o que vem contra nós se torna favorável a nós. No lugar da nossa vergonha, Deus traz dupla honra, porque Deus retirou a nossa culpa. Jesus retirou o peso do pecado que estava sobre nós. Ele carregou a nossa cruz. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque há uma lei agora. Não mais a tábua da lei, olho por olho, dente por dente. Agora há uma lei, que é a lei do Espírito e da vida. Então, em Pentecoste, desce o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Foi o Espírito de Deus que falou: Paulo, é para ficar. Paulo,
Não ande pelo que você vê. Você não anda mais por vista, apóstolo. Você anda por fé e por direção no seu espírito. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil de perseguições, oposição, ou portas que parecem impossíveis de atravessar. Não interprete imediatamente isso como um não de Deus. Pergunte ao Senhor se essa resistência não é justamente um sinal de uma grande porta que está diante de você. Muitas pessoas acreditam que Deus abre porta, é tudo um mar de rosas. Quando Deus abre uma porta, é tudo assim, flui, numa rapidez, sem nenhum obstáculo. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Porque as histórias da Bíblia nos falam dos nossos antepassados. A Bíblia, ela tem o cunho, ela tem o objetivo de nos revelar o plano de Deus eterno de salvação. Por isso que muitas das suas perguntas, dinossauro, será que teve mesmo? A ciência diz que teve, a Bíblia não fala. A Bíblia não tem o cunho de entrar nesses detalhes. Ela tem o cunho de nos apresentar um plano eterno de Deus para salvar o teu povo, para salvar seres humanos da atmosfera do pecado e nos levar para a eternidade. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela mostra que é necessário ser guiado pelo Espírito. Os adversários não anulam a porta, eles confirmam que a porta é importante e favorável. Uma das estratégias do inimigo é fazer o cristão interpretar a oposição como se fosse a ausência da vontade de Deus. Porém, na maioria das vezes, a resistência é justamente a evidência de que Deus está conduzindo seus filhos para um novo nível. É meio quando você dá um impulso para catapultar. Quando você sente, parece que a sua vida deu um retrocesso. Você está com Deus, você está ouvindo a voz de Deus, você tem orado e buscado a Deus. Saiba você, esse é um processo de Deus para te preparar para aquilo que Ele vai te entregar. Sabe, antes de aprender o que é ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos desaprender o que não é. Porque a direção do Espírito Santo não é primariamente uma experiência estranha, não é sensorial. Eu senti um arrepio, até o couro cabeludo, eu senti uns calafrios. Não, a Bíblia diz que não. Deus nos deu meios claros, objetivos, confiáveis para conhecermos a sua vontade. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem poder para nos arrancar do misticismo, porque nós somos tendenciosos a acreditar em tudo que nos falam. O ser humano foi feito para adorar a Deus, mas enquanto ele não conhece o Evangelho, ele adora tudo aquilo que ele acredita. E na maioria das vezes, aquilo que tem a ver com o ego, com os desejos e os planos individualistas e caídos da carne humana. Mas a vontade de Deus ficou bem clara e instruída no livro de Deus. Identificar a ação do Espírito Santo equivocadamente pode ser um grande perigo. Nós vemos muitas pessoas buscar por presságios, sinais, subjetividades, falando até no nome de Jesus, mas cheio de sincretismo religioso. É o lenço ungido, é a vassoura de fogo, é o sabonete de Israel, é a água benta. Não, Deus é um Deus vivo. Ele nos deu um mapa e nos deu um guia. Você tem o mapa, que é a Bíblia, e o guia, que é o Espírito Santo. Jesus é o caminho. Pula para dentro deste caminho e segue, buscando a Deus, ouvindo todos os dias uma instrução fresca. Não é um mantra, não é uma repetição, não é uma reza, que você não entende o que você está fazendo. É uma vida em Deus. Ele nos fez inteligentes. Ele é que fez o corpo humano. Nós somos capazes de questionar. E Deus não fica bravo com as suas perguntas. Deus não se sente desonrado quando você faz perguntas sinceras.
Sabe, a igreja moderna foi levada a identificar a ação do Espírito Santo através de um culto que está mais marcado com o paganismo do que com o cristianismo. Mas Jesus já nos arrancou das trevas espirituais. Essa abordagem se baseia em duas mentiras. Essa abordagem do sincretismo religioso. A primeira é que a direção do Espírito Santo é um sentimento, uma impressão interna, como se houvesse uma liberação mística do cosmos. É uma energia boa. Nós temos energia, todo ser humano tem, a gente chama a matéria e tem energia e movimento. Se você se basear nas energias e nos seus sentimentos, muito facilmente você vai se descolar da vontade de Deus e vai bem longe do plano dele. Uma impressão interna como se, embora o Espírito Santo nos faça viver a paz interior, e a Bíblia diz isso, que a paz no Espírito é o árbitro para as suas decisões. Isso, de fato, é necessário. Mas essa paz interior está mais ligada com a sã doutrina. Porque fazer do seu sentimento a sua principal bússola é um erro. Porque o coração humano é enganoso, corruptível. Mas o Deus que nos salvou é santo, infalível. Então, os nossos sentimentos são notoriamente enganosos, são influenciados pelas nossas ansiedades. Confiar as suas decisões nas emoções é como navegar um navio durante uma tempestade, usando uma folha ao vento como guia. Falível, loucura. A Bíblia, a bússola segura. A segunda mentira do sincretismo religioso é que a direção do Espírito Santo é encontrada em sinais externos e circunstanciais. Essa é a teologia da prosperidade, é a teologia da porta aberta. Se um caminho se abre facilmente, deve ser a vontade de Deus. Agora, se nós encontramos resistência ou dificuldade, deve ser o diabo, ou um sinal de que nós estamos no caminho errado. Essa é uma visão antibíblica. O próprio apóstolo Paulo, o homem que talvez mais tenha andado no Espírito Santo, ele disse que uma porta grande e eficaz foi aberta, mas havia muitos adversários. Paulo entendeu que a porta aberta e a oposição feroz não eram contraditórias. Em momento nenhum ele se intimidou. Nós temos falado muito do temor do Senhor nesse mês. Aqueles que carregam o temor do Senhor não temem as circunstâncias. Aqueles que carregam o temor do Senhor não temem a oposição dos homens. Não tememos mais do que os homens podem fazer. O próprio Jesus diz, não temam aquele que pode tirar a vida do corpo, mas temam aquele que pode lançar a alma num lugar eternamente distante do Salvador. Porque a morte, queridos, não é deixar de existir, não. Esse significado foi deturpado. A morte é a separação do homem de Deus. Morte é isso, é a separação. Nós fomos separados, o pecado trouxe essa separação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte, se já é algo terrível para o nosso entendimento aqui deste mundo, segundo a Bíblia é muito pior. Porque a morte significa a eternidade longe de Deus. Um lugar onde o fogo não se apaga, onde o gemido não para, onde a dor não cessa. Porque se fosse só terminar de existir, para quem acredita que Deus não existe, acabou a vida, acabou tudo. Mas a Bíblia vai nos dizer que não é assim. Só existem dois caminhos, a eternidade com Deus ou a eternidade sem Ele. Nós não sabemos o que é um ambiente totalmente sem Deus. A gente consegue aqui no mundo se deparar com violência, com maldade, e a gente tem um vislumbre do inferno. A gente pensa, o inferno é aquilo. Muita gente pensa que o inferno é aqui na terra. Não, tem um lugar, um Sheol. E esse lugar não foi feito para seres humanos, foi feito para Satanás e os seguidores dele. Só que como o homem caiu na lábia do diabo, todos os que pecaram foram destinados. Então, Deus não lança ninguém ao inferno, compreende isso?
Deus nos tira de lá. Deus nos livra de lá. E o apóstolo Paulo, ele estava ali para revelar esta verdade do Evangelho. Ele que foi usado por Deus em Éfeso e em tantos outros lugares, ele não estava baseando as decisões dele nos sinais circunstanciais, favoráveis, porque isso pode levar alguém para longe da vontade de Deus. Os adversários não anulam a porta aberta, mas eles confirmam. Jesus teve oposição. Jesus foi perseguido, rejeitado. Falavam que ele operava os milagres dele por parte de Beelzebu. Porque quando alguém está decidido a te destruir, quando alguém, levado pelo inimigo, está decidido a destruir sua reputação, a ser um empecilho no seu caminho, você não precisa se sentir com medo disso. Você começa a orar por esta pessoa. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos adversários, porque nós já estamos guardados em Deus. A quem temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Basear as suas decisões, então, apenas nos sinais, pode te levar para longe da vontade de Deus. Vamos para Mateus 7, de 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E Jesus, exatamente aqui, nesse momento em que falava estas coisas, ele disse: há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final deles está a morte. Então, a nossa necessidade principal na nossa jornada aqui, nesse período tão curto que é a nossa vida, é sermos guiados pelo Espírito Santo, é sermos guiados pelo céu. É o temor de Deus nos levando para este lugar, em ouvir a voz do Espírito e obedecer. Porque o nosso estado natural, nós não temos o Espírito de Deus habitando em nós. O bebezinho, por mais lindo que seja, tão inocente, né? Mas todos nós nascemos, a dimensão deste mundo já está contaminada pelo pecado. Mas veio um bebê, que cresceu, que foi gerado, formou-se aqui na terra, sem ter contudo a semente do homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. E porque Jesus veio, então ele mudou a nossa história, ele mudou a nossa sorte, ele mudou o nosso destino. E esse Espírito nos foi dado, nós não podemos negligenciá-lo, nós precisamos dele. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, ele nos foi dado para nos proteger das más decisões, das más escolhas, das portas que nos levam à morte. Naturalmente, estamos, como diz a Escritura, mortos em nossos delitos e pecados. O nosso espírito está separado de Deus. Então, a única maneira de você receber o Espírito Santo é nascendo de novo, da água e do Espírito, recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim, exatamente como diz as Escrituras. Arrependendo-se dos seus pecados, e por meio da fé em Cristo Jesus, você recebe um espírito regenerado, uma nova vida em Cristo, por meio da qual agora você está apto a ser guiado pelo Espírito. Então, no momento em que você crê, o Espírito de Deus vem habitar sobre você, e aí ele te sela como uma propriedade exclusiva de Deus. E este se chama o selo da promessa. Apocalipse vai falar que é o selo do Espírito. Hoje talvez a gente tenha mais capacidade de entender isso do que as gerações passadas, né? A gente tem as portas da nossa casa, a gente põe o dedo, ela abre.
Os portais da cidade eterna serão abertos através daqueles que carregam o Espírito. O Espírito de Deus que habita em nós. Você vai chegar e as portas da cidade de Deus serão abertas. Você precisa do Espírito Santo. Ele é o penhor da sua salvação. Você precisa ouvir a voz dele e obedecer. A promessa de ser guiado pelo Espírito Santo não é para todos. É uma promessa exclusiva para os filhos de Deus. Quer ver isso na Bíblia? Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia vai dizer, a todos quantos crerem no Senhor Jesus, estes serão recebidos, adotados como filhos de Deus. Só tem um caminho. Todo o resto é beco sem saída. Todo o resto é mentira. A verdade é Cristo, o caminho é Cristo. Ele é a vida sobre nós. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer não é, como eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Não. A primeira pergunta que você deve se fazer é, eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim? Eu tenho a vida de Deus em mim? Você já nasceu de novo? Porque apenas ter um interesse pelas coisas de Deus não significa ser nascido de novo. Nicodemos era um mestre da lei, conhecedor das Escrituras. E alguma coisa em Jesus chamou a atenção. Ele estava sedento, mas ele estava meio indeciso, assim. Ele tinha uma reputação a preservar. Ele escolheu ir à noite, meio que em secreto, porque Jesus tinha muitos opositores, inclusive os religiosos. Os religiosos são os mais opositores do Evangelho. Os maiores opositores do Evangelho de Jesus Cristo, guarda isso, são os religiosos. O gesso da religião nos impede de viver a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito é uma direção clara. A palavra e o Espírito. E por isso vai ser necessário abranger esse entendimento. Presta atenção. Se você é um filho de Deus, então a boa notícia é que você não precisa implorar para que o Espírito Santo venha. Ele já está aí. O desafio não é obter a direção, mas aprender a andar em submissão a ela. Ele não opera no vácuo. O Espírito Santo não cai de paraquedas. Ele não vai falar coisas que não fazem sentido com a palavra. Ele opera de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você receber, seja profecia, palavra direcionada, sentimento, impressão, presságio, qualquer coisa que for contrária à palavra escrita de Deus, corre que ou é a sua carne, ou é o próprio diabo, ou é o sistema, a cultura. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Elas são terra firme, rocha inabalável. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele está em cada entrelinha do livro de Deus. O Espírito Santo nos guia através da palavra. Aqui está a verdade mais segura e importante. O Espírito jamais o guiará de uma forma que contradiga as Escrituras. Vamos para João 14, de 16 a 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O mundo é sensorial. Os sentidos, o que vê, o que ouve, o que come, o que sente.
mas o Espírito Santo é pela palavra. O mesmo Espírito que habita em nós é o mesmo que instruiu as Escrituras. Todas as Escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito por Deus. Ah, pastora, mas foram homens que escreveram, sim, instruídos pelo Espírito de Deus. Antigo e Novo Testamento. O mundo não pode conceber a palavra, mas o Espírito da verdade nos revela. A Bíblia é o nosso mapa, é a nossa constituição. Ela é a nossa âncora objetiva em um mar de subjetividades. Quer ver um mar de subjetividades? A universidade. Guarde o seu coração, guarde a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Aprenda, tenha conhecimento, deixa Deus te levantar como um luzeiro nesse mundo de trevas. Mas não se intimide, não retroceda, não seja um apóstata. Esteja firmado nessa palavra, ela é uma âncora. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá. E essa palavra é o que nos constitui, ela é a nossa constituição. A palavra é um manual de instrução sobre a vida que há em nós. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o propósito da nossa existência. Está tudo aqui. A Bíblia, ela precisa nos guiar, mas também nós precisamos do Espírito. Por quê? Vamos para os Salmos de número 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pronto. Então, aqui na palavra, nós já vamos ter um grande percentual da vontade de Deus. Ah, pastor, eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Vai ler a Bíblia. Está escrito. Está escrito. Então, você já sabe claramente, a vontade de Deus é que você não roube, que você não minta, que você não cometa adultério. A vontade de Deus é que você ame o seu próximo, que você perdoe a quem te feriu. A vontade de Deus é que você não tenha ídolos. A vontade de Deus está clara. A vontade de Deus é que você seja generoso com os pobres, que você se reúna com o seu povo. Está escrito. Não precisa de devaneios, de arrepios. Precisa só conhecer a verdade. Você não precisa de um sentimento especial para obedecer os mandamentos de Deus. Você só precisa do temor do Senhor. E o temor do Senhor é a chave para um tesouro de uma vida com propósito. De uma vida protegida por Deus, guiada por Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é a sua forma mais fundamental de obedecer ao que já está escrito. Muita gente busca direção mística para as suas decisões, enquanto vive em desobediência aberta à palavra. Tem gente que faz tudo errado lá fora, aí vem cá na igreja e entrega o dízimo, o seu dízimo não paga o erro. Sabe o que é que paga? É você se arrepender, crer no Senhor Jesus, está pago na cruz. Tetelestai, está quitada a cédula de dívida, foi rasgado, o preço foi pago, mas agora, ouça a instrução do Espírito, porque Ele vai te livrar de muitas enrascadas, Ele vai te livrar de muitas situações embaraçosas. O Espírito Santo, ele é importante para nos iluminar sobre os princípios de Deus, por isso ele nos foi dado, porque somente a letra mata. Tem quem pegue a palavra para sentar nos outros e mata. Tem gente que usa a palavra para condenar. Meio que aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão para matar a mulher adúltera. A antiga aliança dizia que era essa a sentença mesmo. Estava na tábua da lei. Para o adultério, morte por apedrejamento. Mas Jesus veio dizer sobre o reino eterno. Ele veio falar sobre uma lei mais sublime, a lei do Espírito e da vida. Essa lei nos leva a conhecer a Deus. Então, o Espírito é importante para nos iluminar sobre os princípios, que às vezes a gente lê a Bíblia e não entende o princípio. E o princípio, a palavra já diz, é o principal a ser compreendido, porque
Você pode ser um religioso de plantão. Você pode ser um frequentador de igreja. Mas se você quebra princípios, os princípios te quebram lá na frente. Deus não muda os princípios dele. Eles são inquebráveis. Então, o Espírito Santo é importante para nos iluminar, para trazer a iluminação, para compreendermos as Escrituras. Porque, por exemplo, a Bíblia não vai dizer com quem você deve se casar, mas ela vai te dar os princípios. Julgo desigual, não. Porque isso já vai trazer um problema lá na frente. Você vai se lembrar, Deus já havia dito e eu não obedeci o princípio. Deus vai colocar placas. Deus vai trazer sinais. Deus vai falar contigo através do Espírito. Ser guiado pelo Espírito é exatamente isso. Para estas decisões, por exemplo, que carreira eu vou seguir? Você acha que Deus vai escolher se você vai ser médico? Ai, Deus... Parece que quando a gente vai escolher a profissão, a gente ainda está tão imaturo, né? Vem aquele frio na espinha, porque você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Baseia-se nos princípios. O Espírito nos guia, nos iluminando a mente. Ai, que cidade eu devo morar? Eu estou com uma proposta para ir para outro lugar. Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Às vezes a gente quer abrir a Bíblia e falar, põe o dedo assim, sim ou não, Senhor? Você já fez isso? Pode falar. A gente faz. A gente quer respostas prontas. Mas Deus está dizendo que Ele está nos preparando no caminho, na presença, nos dias. Não adianta viver distante de Deus e lá na hora que você está na última instância de um problema, você grita. Ele pode ouvir o clamor de um desesperado, mas Ele está sussurrando todos os dias, não vai por aí não. Observe os princípios. À medida em que você se enche do conhecimento das Escrituras, que você se enche do Espírito Santo e que você se enche do temor do Senhor, o Espírito te dá sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio, há o princípio aí, da sabedoria. E aí você vai aplicar em situações específicas. Sabe o que é isso? Você aprende a fazer perguntas. Sempre que você estiver prestes a tomar uma decisão, faça perguntas. Aí você vai ouvir, o Espírito Santo vai te responder. Você aprende a fazer perguntas, por exemplo, qual a decisão trará mais glória ao Senhor? Será que isso é só um desejo meu? Qual o caminho me permitirá servir melhor ao corpo de Cristo? Qual será a escolha que vai me ajudar a crescer mais em santidade, em temor do Senhor? Eu me lembro de uma história... Quando nós ainda estávamos na Batista da Pampulha, nós pastoreávamos ali no castelo. E havia uma família conosco, andando conosco. O marido trabalhava num banco. E eles estavam ali servindo a igreja. Mas houve uma proposta no banco, uma proposta bem atrativa, financeiramente falando. Mas quando eles vieram... se aconselhar conosco, nós falamos, vamos orar, porque nem sempre uma proposta atrativa vem de Deus, nem sempre uma porta aberta de Deus e uma porta fechada do diabo. Você precisa da instrução, relacionamento. Deus está acessível. E aí oramos e falamos, vocês já têm uma igreja, um lugar lá? Não. Então pede ao Senhor direção para que vocês não se distanciem, pois não ouviram a instrução e as coisas foram de mal a pior, porque Deus está no nosso futuro. Foram por causa da proposta, não continuaram na igreja, não passou muito tempo, o homem começou a se relacionar com uma mulher dentro do banco, pediu o divórcio. Um casal de filhos sofrendo, uma mulher que foi abandonada pelo marido. Depois disso, você sabe o resultado. Enfermidade, desemprego. Porque a Bíblia não falha. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você aprende a fazer
a tomar as decisões corretas na direção do Espírito. Então, nesse sentido, nem sempre a voz do Espírito é audível, mas é um desenvolvimento de um discernimento. O Espírito Santo, por vezes, transforma a palavra viva e eficaz em uma palavra pessoal, de encorajamento, de direção para cada momento. Então, o primeiro e mais importante passo para viver a vida no Espírito é mergulhar na palavra de Deus. E Jesus, ele repreendeu os religiosos porque eles sabiam interpretar o aspecto do céu, mas eles não discerniam as coisas de Deus. Vamos para Lucas 12, 56. Redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Lucas 12, 56 diz assim: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? O cronológico. Deus está falando conosco hoje. O temor do Senhor produz essa sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo lá na sua casa? O que Deus está fazendo na sua vida? Nosso coração tem que estar calibrado. Ou você está vivendo ao léu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Existe um propósito. Existe algo que Deus está interessado, Deus está envolvido, é um plano eterno de salvação, e Deus nos deu a honra de participar nos feitos deste plano. Ele nos inseriu na nossa geração, não tem nada mais lindo do que isso, não tem sonho maior do que isso, não tem plano acadêmico, profissional, não tem plano nenhum familiar. Seus sonhos, todos eles, você pode apresentar para o Senhor, é fidedigno isso, mas lembre-se, o propósito de Deus está ligado a algo maior. Nós passamos muito rapidamente como uma nuvem, mas Deus permanece para sempre. Sabe, o temor de Deus produz essa sensibilidade em nós. A Arca de Noé vai nos ensinar sobre isso. E a palavra vai nos dizer que os dias da vinda de Jesus serão como os dias de Noé. Muitos estão aí vivendo sua vida, dando em casamento, trabalhando, fazendo seus planos e projetos. Não tem problema nisso, nós também estamos casando, constituindo família, fazendo os nossos planos e projetos. Mas qual é a diferença de Noé para a geração do tempo dele? Qual a nossa diferença para aqueles que não creem? Porque acima de todas essas coisas que fazemos, nós estamos ligados num propósito eterno. Nós servimos a um Deus que é eterno. Nós ouvimos a voz do Espírito e obedecemos. Essa é a diferença, a maior diferença. O dilúvio, ele tinha um tempo determinado por Deus, mas Noé precisou se posicionar antes que a chuva começasse. Então não tinha uma data assim, ó Noé, tal dia vai descer água, então você tem esse prazo para você construir a arca. Não, Deus falou, Noé, construa a arca. Talvez Deus tenha te dito para fazer algo. Enquanto você não fizer, não vai descer a chuva serôdia. Não vai chegar o tempo do agora. O céu só vai dizer para você, é agora, vai. Quando você cumprir um desígnio, Deus nos designou para cumprirmos a palavra. Porque a palavra precisa se cumprir até que o Senhor venha. E isso está claro para nós. Está simples, não precisa de emoções, de sensações, de sentimentos. Pregai o evangelho em tempo e fora de tempo. Reunir-se com o povo de Deus, ande no caminho, tenha temor do Senhor. Então o dilúvio, ele tinha um tempo determinado por Deus e Noé precisou se posicionar. A porta se fechou antes da manifestação do juízo. O céu tinha um tempo marcado, mas a ação de Noé foi decisiva. O Senhor nos faz discernir o tempo para tomarmos ações decisivas. O tempo de Deus não é apenas uma data no calendário. É um tempo que encontra pessoas posicionadas. Você está posicionado para um tempo como este? Existe o tempo designado por Deus?
Eclesiastes 3:1, olha o que diz a palavra. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ei, Deus governa. E essa verdade traz paz. Deus governa, Deus tem um trono. Ele governa. Agora a pergunta que você tem que se fazer: eu estou dentro do governo de Deus? Ou eu estou na minha própria direção? Na força do seu braço, é sua responsabilidade, é por sua conta e risco. Mas dentro do propósito, dentro do chamado, Deus se responsabiliza. A Bíblia diz que Ele, por amor ao nome dEle, pelo zelo dEle, pelo altar dEle, Ele então se compromete em cuidar para que se cumpra, para que aconteça. A porta da arca não se fechou porque o tempo passou. Ela se fechou quando Noé ocupou o lugar que Deus havia determinado. Se uma geração falhar, Deus levanta outra. A gente vê em Juízes. Um tempo em que cada um fazia o que achava melhor. Se distanciaram tanto de Deus. Porque o homem distante da palavra, qualquer coisa para ele é lugar de adorar. Na Índia, quem já visitou vai ver. As pessoas pegam tijolos e adoram. São tantas deidades. Adoram animais. Na antiguidade, na história, quando a gente vai para a história da humanidade, quantas vezes Deus Sol foi adorado, Deus Lua. A mitologia grega nos mostra. O diabo está atrás de todos estes ídolos. Porque a queda principal, o pecado não começou na terra, começou no céu. Primeiro caiu um anjo de luz, chamado Lúcifer. Ele pecou contra Deus, ele se rebelou contra Deus. E ele foi destituído da presença. E ali estava já pronto um lugar chamado inferno. E ele seduziu ao homem também a se rebelar contra Deus. E todas as vezes que nós adoramos qualquer outra coisa ou deidade que não seja Jesus, nós estamos nos posicionando contra Deus e estamos adorando a Satanás. É simples assim. Vá para as Escrituras e as escamas vão cair. A porta da arca fechou e Noé era tido como louco, porque nunca havia chovido naquela terra. Dos dias de Noé, eles não sabiam o que era dilúvio. Nós estamos como Noé, pregando o evangelho, e muitos estão dizendo que nós somos loucos, que nós somos radicais, que não há necessidade para tanto. Eu prefiro ficar com a palavra, eu prefiro ficar com o Espírito. Porque um dia a porta da graça vai se fechar. A porta da arca se fechou. E Noé ocupou o lugar dele e a família dele. Haviam 8 pessoas. Sabe o número 8? É o número da aliança. Pega 2 alianças e junta, você vai ver o número 8. Se você deita o número 8, o símbolo do infinito. 8 pessoas entraram para a arca. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles entram para a arca, que é a presença de Deus, a porta da arca. A batalha que parece atravessar a sua vida pode ser exatamente o lugar onde Deus está mudando a sua identidade, fortalecendo o seu caráter. Nem toda porta fechada é um obstáculo posto pelo diabo. E essa é uma das maiores armadilhas espirituais. Nem toda oportunidade é autorização do céu, viu? Pergunta para Deus, busque ao Espírito, corra para a palavra. A pressa e a ansiedade produz atalhos. E Deus produz maturidade, porque no final das contas, Deus está mais dedicado em formar pessoas do que em formar a promessa. A promessa já está pronta. O que Deus tem para você já está pronto. Tetelestai, está consumado. Jesus já conquistou. O processo é para preparar você. Porque o tempo de Deus não chega apenas para quem espera. Ele chega para quem se posiciona. E então, quando você se posiciona, é então o momento em que o céu diz, é
agora. O maior trabalho de Deus nunca foi construir o trono de Davi, por exemplo, mas foi construir Davi para o trono. Porque uma promessa recebida antes da maturidade pode destruir quem a recebe. Entenda que cada parte do que você está vivendo faz parte do processo. Romanos 8, 28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão ligados, conectados, enxertados no propósito. E qual que é o propósito? Cristo Jesus, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito em nós, a esperança da glória. Uma igreja habitada pelo Espírito Santo, instruída pelo Espírito Santo. Assim você vai se livrar de alguns enganos. Ouça a voz do Espírito.